Boa noite, ouvintes da Tropical FM. Estamos começando mais um programa Felicidade. Hoje é dia de Fábio, está com a gente aqui, né? Vocês sabem disso, é um dia que a gente fala de empreendedorismo. E uma pauta da nossa amiga Rosiana Amorim, que mandou uma pauta para a gente que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque a gente vai falar de uma coisa que mexe com a vida de todo mundo. E que às vezes é uma falta ou uma dica errada, que a gente faz as coisas não acontecer, não é isso, Fábio? É isso mesmo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal. A gente que está aqui toda segunda-feira falando de empreendedorismo, falando daquela coisa que é fazer o que ama, né? Isso. E hoje realmente trazendo aí uma atração internacional, né? Exatamente. Alguém que vem de fora com uma bagagem muito grande para poder estar dando esse toque e assim fazendo muito sucesso por onde passa. Estava ouvindo aqui nos bastidores um pouquinho aí dessa trajetória, dessa grande empreendedora, né? Pois que entra aí daqui a pouquinho falando aí com vocês. Pois é, a gente está falando de... Eu não sei se eu chamo ela de doutora, né? Porque a gente ouvindo a história dela, já fica impressionado, porque é uma pessoa que conhece a realidade da Europa, do Brasil, e que vai trazer dica muito importante para você. Vou apresentar ela como doutora. Não sei se ela vai ficar com raiva, mas vai ficar não, né? Ela parece ser uma pessoa muito simples. Muito simples, pois é, mas o conhecimento dela é extraordinário. Né? Uma pessoa que passou por todos os mercados e tem uma visão muito rica para você que está em casa. Então, preste atenção. A gente vai falar com a doutora Karina Kimmich. Acertei? Boa noite, Karina Kimmich. Sim, é um prazer estar aqui. Pois é, ela com os ouvintes também. Eu estou aqui, eu gosto de entrevistar pessoas inteligentes, porque eu acho que a gente vai ficando mais inteligente, né, Fábio? A vantagem do programa é essa, Eduardo. Cada dia que passa, cada programa que grava, eu sinto que eu saio com a minha mente um pouquinho mais expandida. E eu gosto de ter aquele papo antes, como bati com a Rosana também, aquele papo antes para a gente começar a ter um conhecimento do que a pessoa vem nos apresentar. Então a gente está aqui com uma palestrante, escritora, coach, criadora do método Mormonistic Methodology. Pois é, vai ensinar você a se humanizar. Ou seja, é uma pessoa que tem uma bagagem fora do comum e que, mais importante, tem uma visão diferente da nossa. Você falou muito bem. Isso é tão importante, sabe? Pois é, uma visão internacional, é uma atração internacional, mas que na verdade tem uma visão diferenciada da nossa. Você que veio fazer palestras aqui, eu gosto de começar o programa provocando. Né? A gente tem muito que mudar ainda. Eu diria que todos nós, como seres humanos, temos muito que mudar. E uma das palestras, até a primeira palestra que eu fiz aqui no Sebrae, a minha proposta foi a autoliderança. Sim. Então eu abri a palestra com a seguinte frase: se eu tiver autoliderança, eu consigo não só liderar a minha vida, como lidero qualquer pessoa. Agora, se eu não tiver autoliderança, eu não lidero nem a minha, nem lidero os outros. Portanto, é importante eu realmente ter esse autoconhecimento, compreender onde estão as minhas limitações, poder trabalhar com elas e principalmente visto que a gente está aqui no âmbito do empreendedorismo, não é? Quem empreende, o empresário, o executivo também nas empresas, poder ter essa capacidade. Porque sem autogestão, autoconfiança, para que leve a autoliderança, dificilmente ele consegue levar a equipa, por exemplo, mais à frente, ou ele consegue realmente ultrapassar os momentos difíceis, porque empreender é ter momentos difíceis também. Sim, sim. E entender como superar esse momento difícil. Como superar, exatamente. Pois é, eu achei interessante o título do seu livro, Os 7 Poderes para Ser Seu Próprio Mestre. Correto. A proposta, do título, não é? Visto que são 7 poderes, ou seja, 7 pilares no qual é fundamentada a metodologia e que ajuda o leitor a procurar dentro dele esses pilares. Então, resumindo, os 7 poderes são o que é o poder da comunicação, porque as pessoas, embora, e até no curso que terminou agora 4 de novembro, eu abordei durante um dia e meio esse poder e todas as pessoas que estiveram no curso disseram não sabia que tinha tanto, por assim entender, de comunicação. Eu disse, pois nós nascemos e somos rapidamente educados para comunicar, mas na verdade nós acabamos por não desenvolver esse instrumento que nós temos de trabalho. Então acabam por vários filtros
vamos dizer, limitar a nossa capacidade de comunicação e cometermos erros. E geralmente os conflitos eles começam com uma comunicação desadequada. Todas as nossas, mesmo a nossa conversa conosco mesmos, não é? Que comunicação que nós temos conosco mesmos, não é? Se eu digo para mim próprio, eu sou idiota, falhei, provavelmente essa não é a melhor comunicação para mim mesmo, não é? Não estou a valorizar talvez aquilo que eu também fiz de bem, não é? Ou olhando para aquela falha como aprendizagem. Criando barreiras. Criando barreiras. Então a comunicação, ela é muito, eu diria, dinâmica, mas ao mesmo tempo ela tem determinadas formas com as quais podemos aprender como comunicar melhor. Então esse é um dos poderes, o poder da emoção. E a emoção por quê? Porque todas as nossas decisões são baseadas na emoção, né? Mesmo os estudos neurológicos vêm dizendo isso, né? Então eu tenho a razão para justificar o porquê que eu decidi. Então muitas vezes eu escolho um carro porque é aquilo que eu gosto. Claro que depois financeiramente também vai pesar, né? Eu posso até gostar, mas não tenho dinheiro, né? Talvez eu vou ter que ir por um Volkswagen, né? Contudo, essa decisão, além de financeira, principal é aquilo que eu gosto. Eu caso com quem eu gosto, não é? Eu vou a um restaurante que eu gosto. Então, muitas das minhas preferências, e engraçado quando eu vi Crânio, né? Faça o que ama, eu disse exatamente isso. Se eu realmente fizer aquilo que eu gosto, que eu amo, eu estou a tomar uma decisão por algo que eu vou estar muito mais motivado, porque ela vem de dentro para fora. Então, consigo ultrapassar os obstáculos. Então, as decisões, elas são baseadas na emoção. Agora, claro, nós como queremos ser seres, entre aspas, racionais, não? Então precisamos justificar, não é? Mas na verdade, mesmo no meu trabalho ao longo dos anos, o que eu vi que os grandes erros até dos empreendedores foram por questões emocionais, não por questões racionais também. Justamente. E é isso que limita, não é? É isso que limita realmente as nossas decisões. Então esse é um outro poder, claro que mais aprofundado, não é? Aqui é só uma pequena abordagem daquilo que eu refiro aqui. E outra coisa que também eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente está aqui falando com empreendedores, é a questão daquilo que são as marcas negativas. Eu digo, nós temos uma experiência má, nós marcamos. Temos 100 boas, nós não marcamos. Sim, não é? Infelizmente. E isso tem a ver com a nossa biologia. Não é? A forma como o ser humano ele foi programado pela natureza, pela mãe natureza, ou por Deus, enfim, de acordo com a crença de cada um, não é? Tem a marca de que nós precisamos aprender com aquilo que é mau, para evitar justamente que nós passemos de novo pelo processo. Então, se eu queimo a mão, eu não vou voltar a colocar a mão no fogo porque eu vou me queimar. Aprendi. Foi uma vez, foi doloroso, mas aprendi. E isso faz com que, não só, nesse caso, queimar a mão é bom porque vai proteger-nos fisicamente, mas fazemos isso também com as experiências emocionais ou com aquelas experiências práticas do dia a dia, as quais acabamos por marcar-se de tal forma em nós, emocionalmente, que depois nos limita. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes dando um exemplo muito simples, que ocorre no dia a dia de uma empresa, feedback. Sim. Né? Eu já trabalhei muitas vezes e continuo a trabalhar em realmente saber dar feedback. Muitas vezes não se sabe dar feedback. Não se dá feedback para o comportamento, para a competência. Dá-se feedback para a pessoa. E isso é mau, porque se eu dou feedback à pessoa, a pessoa tende a sentir que aquilo está sendo para a identidade dela, está desvalorizando ela. Então ela tende a rejeitar e a defender-se. Se eu dou para algo que é facto, competência, qualquer pessoa já quer melhorar. Então vai dizer, bom, isso é um feedback, realmente aqui é facto, é competência, então eu também quero melhorar. Todo ser humano quer melhorar. Sim. E, por exemplo, um feedback negativo, ele fica marcado. Mesmo que depois haja 4 ou 5 feedbacks positivos. Então, atualmente, muitas empresas que têm a prática de dizer, não, a gente fala o que é bom, depois dá uma coisa que não é tão boa assim, depois bom. Não adianta, porque a pessoa vai focar no negativo. O importante é, quando eu der o feedback, não só que ele seja sincero e que seja por comportamento e competência, não com a identidade. Isso sim que vai fazer, por exemplo, a diferença, porque a gente está falando do mundo emocional da pessoa. Né? Então, é aí o segundo poder. Depois tem o terceiro, que é o poder do tempo, e que particularmente eu gosto muito, e que tem a ver com a sociedade que vivemos atualmente. Tem a ver com o ritmo alucinante com que nós vivemos. Né? E muitas vezes aquilo que mesmo Antônio Damasio, que enfim, é uma pessoa bastante conhecida no campo, né, da neurociência, ele dizia o divórcio entre aquilo que é o nosso mundo emocional e o nosso mundo cognitivo, e que é um perigo. Não é?
E no que refere-se aqui o perigo? Quando nós, no dia a dia, recebemos tantos estímulos, não é? E até também no curso eu falava nisso, eu estava aqui em Recife e estava a observar a correria, as pessoas correndo de um lado para o outro, depois é o WhatsApp, depois vem com o celular e liga, né? Não paras, não é? Entra no táxi e ainda está falando com não sei quem, né? Se afogando. Afogando, é uma correria, é um número enorme de estímulos que faz com que as pessoas tenham pouco tempo para absorver e dissolver, eu diria, o que se passou. E eu diria mesmo que vai se perdendo contato com o seu mundo interior. Não está com a capacidade de analisar, se autoanalisar e analisar o dia. Porque está respondendo a estímulo. Toca o telefone, toca o celular, vai a uma reunião, vai aqui. Então está sempre a correr. E aí o tempo de absorver. Desculpa me atrapalhar. Sim. Eu digo que hoje a gente vive superficialmente. A gente não está tendo tempo de se aprofundar justamente isso. Correto. Que é uma grande perda que a gente tem. E outro paralelo que se faz, até porque você falou em tempo, né? Muitas pessoas estão falando assim, parece que na minha época, quando eu era jovem, o tempo passava mais devagar e as coisas estão passando muito rápido. Mas justamente por a gente não se aprofundar nas coisas, a noção do tempo, ela realmente está se tornando quando você vê passa o ano, né? Porque a gente está se envolvendo em 1000 atividades, então enquanto eu estou gravando o programa com você, eu estou respondendo uma mensagem no WhatsApp, estou anotando uma outra coisa no caderno, porque se eu não fizer tudo ao mesmo tempo, eu não dou conta das atividades. Só que isso também, como o tempo é relativo, e já foi falado inclusive na física quanto a isso, né? 5 minutos pode durar uma eternidade, pode passar muito rápido, justamente de acordo com o que a gente está fazendo. Então talvez tenha a ver com esse ponto que você está falando. Sim, isso pode levar quando a gente fala de empreendedor, pode levar o empreendedor inclusive à falência. E não só a falência, como o que eu encontro, principalmente quando a gente fala aqui de microempresas, em que eu brinco a dizer que o empreendedor tem que ser tudo, né? Ele tem que ser faxineiro, recepcionista, vendedor, gestor, contabilista, aqui no Brasil contador, né? E mais um conjunto de coisas, tem que ser o cão, o gato, né? Ele tem que servir tudo. O problema de se afogar em demasiadas tarefas, muitas vezes tarefas que não vão trazer exatamente, que diríamos, a venda ou lucro, não é? Porque está respondendo tudo mais alguma coisa, e o estresse, que aí eu ponho muitas pessoas com um nível de estresse muito alto, uma ansiedade muito alta, já porque querem ter resultados, precisam pagar, nem que sejam os custos, então é aquela correria e chega a um ponto que perdem o gosto por aquilo até que gostavam, muitas vezes gostavam muito daquilo que na altura pensaram e tiveram a ideia, idealizaram para empreender, mas aquilo começa no dia a dia, a rotina e esse conjunto enorme de situações que têm que gerir e as tarefas que todos têm que fazer acaba por absorver de tal forma que eles começam a colocar em causa até o que gostam. Eu queria fazer um comentário no final, depois de ouvir os outros pontos, que fala justamente um pouco para fechar até a ideia dessa frase que a gente usa muito na Crânio, que é o faço que ama e deixe sua marca no mundo. E por que é importante tudo isso que você está falando em relação ao que a gente hoje, por exemplo, até pode oferecer. Então eu queria depois realmente ouvir para fazer esse comentário, porque eu estou achando isso tudo muito interessante. E aí o que acontece? A pessoa acaba por ser, que eu digo, absorvida por essas atividades e aí perde esse link com aquilo que realmente eu amo. Eu fiz que isso é justamente o emocional. É o emocional. E aí vai sendo absorvido. O estresse e as dificuldades acabam por se tornarem maiores, como eu disse, o foco é naquilo que é mal, né? Não naquilo que é bom, e absorve a pessoa. Então eu apanho muita gente que vem trabalhar comigo, pede sessões em que tem um nível de ansiedade alta, um nível de estresse muito grande, sente-se perdido no início, sabia o que queria fazer, mas sente-se perdido. Eu até me lembro aqui de um caso de um cliente que eu tive, que ele da Angola, que ele foi viajar até para a Alemanha para fazer as sessões, o Manice Coach, e aí foi engraçado que ele trazia o seguinte, ele adorava, quando abriu o negócio dele, portanto é uma área de jardinagem, ele coloca aquilo que será a irrigação nos campos, portanto de relva, não é? E capim, ele está responsável também por jardinagem, então ele faz para grandes empreendimentos, portanto, ele tem clientes, portanto tem tudo para dar certo. E na altura, quando ele procurou, foi porque ele sentia um momento desesperado, ou seja, a questão dele era, eu gosto muito de fazer isso, mas o que aconteceu eu gosto de estar fora, eu gosto de gerir
os trabalhadores a colocarem, né, os sistemas de irrigação, eu gosto de estar em contato com a natureza, porque eu me formei para trabalhar com a natureza e neste momento eu estou totalmente atolado com processos administrativos e burocráticos dentro da empresa e é a coisa que eu mais odeio. Então estou pensando em fechar a empresa, eu já nem sei para onde eu vou, acho que eu vou para a Argentina. Eu nem sabia para onde queria, eu só queria fugir daquilo. A empresa era rentável, mas ele já estava cansado, já há anos, está nesta rotina. Então ele foi se afundando nisso e depois o estresse, o desgaste, e então ele estava a fazer aquilo que ele não gostava. Ou seja, mesmo quando eu abro uma empresa, eu digo que tem que se ter a noção que se por exemplo eu gosto, como no caso ele gosta de estar com a natureza, obviamente que a empresa, quando nós começamos a empresa, nós não vamos só estar na natureza, vamos ter que fazer outras coisas. Agora a questão é, logo que possamos, realmente ter pessoas que gostam de fazer, então nesse caso o processo administrativo, para que eu possa então estar onde realmente eu devo estar, e estar com os clientes. Que ele realmente Afinal de contas, alguém talvez goste da parte administrativa. Exatamente. Né? Então você só precisa colocar as peças em seus devidos lugares. Né? Exatamente. Então o que acontecia? E depois também, claro, eu sempre contratava alguém, não era a pessoa certa, que eu não corria bem, enfim. E com isso tudo, foi a repetição desses eventos que não são tão bons que levou ele a chegar a esse ponto. Aí trabalhamos, claro, e aí lá está que eu digo, é a questão de o que eu realmente quero fazer, o que eu gosto, e o que faz com que eu talvez não contrate as pessoas certas. Então eu digo, quando nós temos pontos cegos dentro de nós que nós não sabemos, que somos limitados, parece que vamos atrair sempre a pessoa errada, não é? Porque há ali um padrão, não é? Então talvez que pode ser de eu não confiar suficientemente que a pessoa vai fazer certo, será que eu delego realmente, será que eu acho que realmente eu posso não controlar os processos, deixar o outro fazer. O que eu posso fazer para que essa pessoa tenha porque uma das coisas que também é muito importante para o líder ou para o empreendedor ele é um educador. Então ele tem que saber que a pessoa que ele coloca na empresa vai ter que absorver os valores da empresa. Tem que ser educada. Ele é um educador. Sim. Né? E esse é um papel também. E o pior é que é um educador direcionado. Guiar, mas sim, educar. Sim. Então, quando nós trabalhamos, claro, com os aspectos dentro dele que eram para ser trabalhados, não é? Que estavam a limitar, foi muito interessante o processo porque terminou, ele regressou, em dia de hoje está correndo tudo muito bem, inclusive ele até me falou agora que vai ter uma feira na Alemanha, na área da agrícola, de máquinas, etc., e que vai lá me visitar, que está correndo tudo muito bem, mesmo na altura que Angola está incrível, ele está muito bem, não é? E direcionou, tem pessoas a trabalhar com ele, então alterou, né? E realmente está fazendo aquilo que ele ama. Então não precisou fechar aí para a Argentina, que eu já estava no desespero, não é? Então eu penso que isso aí também é muito importante, é por isso que eu digo essa autoliderança, eu perceber o que eu tenho que trabalhar em mim. E eu compreender que há momentos que realmente eu tenho que procurar essa ajuda para eu poder direcionar melhor o meu negócio. Ou, nesse caso, a minha equipe, se eu for um executivo numa empresa. Então, esse é também o poder do tempo, não é? O poder das crenças, que tem a ver com... É um quarto capítulo que tem a ver com pensamentos que nós temos que nos limitam e que, por vezes, tornam-se crenças, não é? Crença é algo que eu acredito e... Eu digo, quando são boas, está tudo bem, né? Eu digo, acreditar que sempre vou ter alguém para me ajudar, ou acreditar que sempre vai dar certo, acreditar que eu posso perder tudo e vou ganhar amanhã. Ótimo, isso são crenças boas. Agora, há crenças que não são tão boas, em que eu não me acho que sou capaz. Né? Então, eu acho que não sou capaz de ir à frente com o projeto, eu acho que não vou ser capaz que o negócio dê certo, eu acho que não sou capaz de vender, ou eu acho que não sou capaz, então aí já me limita, porque eu já estou a criar barreiras e muitas vezes são até apenas do mundo mental, não do mundo físico. Então um pouco que nós falávamos aqui nos bastidores um pouquinho, que é aquela pessoa que tem ótimas ideias, mas está sempre a criticar suas ideias, não coloca em prática. Então a pessoa diz, não, a ideia é ótima, mas ninguém vai comprar essa ideia, não, isso não vai dar certo, quem é que disse que vai dar certo? Não tem nada assim, então isso não vai apoiar nada. Já fez? Não. Então como é que sabe, não é? É um pouco aquela frase simples, mas é isso. Então é essa crença que limita. Então é um capítulo que trabalha, claro que como eu também tenho sempre uma abordagem social, eu acabo sempre por também colocar aqui em causa algumas consideradas verdades incontestáveis, um pouco também para provocar o leitor, ele pensar por ele. Também questiona um pouco o leitor, é ele próprio começar a compreender que às vezes aquilo que também nos vendem, e por vezes até a cultura nos vendem,
a forma como nos é passada a educação, que também nos limita. Principalmente quando a gente fala de Recife, particularmente, a gente sempre faz essa observação. Nós estamos no Nordeste do Brasil, onde as pessoas ainda têm aquela... A gente chega interior, por exemplo, que ainda tem que... Mulher que o marido não permite que trabalhe, né? E a gente encontra esse tipo de coisa de que o menino ainda é criado para ser carteirista e não ser empreendedor, né? Então é muito difícil. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com as barreiras de travesseiro, que é aquela que a gente cria quando vai dormir, né? Que é uma coisa muito séria. É isso que está a referir. Eu já conheci pessoas que é assim, não é? Filho, a melhor coisa é um trabalho na função pública, ponto. Não é? Sim. E no fundo acaba por criar aquela crença de que se eu empreender vai dar errado, vou ser um falido. E não vou. E se for, talvez eu aprenda para poder fazer diferente, não é? Sim. Grandes empreendedores e grandes empresários falharam muitas vezes para depois correr bem. Portanto, aprenderam. Não é? Agora eu digo, tem que ser inteligente, aprender com os erros. É a única questão aqui. Aprender-se com os erros pode-se fazer muito melhor. Não é? E eu digo, aprendemos muito mais rapidamente com os erros do que com os acertos. Sim. Porque eles vão nos ajudar o que eu posso evitar e o que eu aprendi com isso para fazer melhor. Não é? Então aí é a abordagem também nas crenças, depois tem a abordagem naquilo que é o sistema, que aí é o sistema, eu considero o sistema como todo o meio. Então, por exemplo, nós aqui já estamos a formar um sistema, estamos aqui 4 pessoas, né? Numa conversa, então já estamos a formar um sistema, uma família é um sistema, uma empresa é um sistema. Tudo isso forma um sistema, uma escola é um sistema e tem certas regras, muitas vezes nem tanto conscientes para todos, de como é que as coisas funcionam. Então, como é que esse sistema tem impacto, muitas vezes, até na direção do negócio. Então, cada pessoa ela acaba por assumir um papel consciente ou não dentro de uma empresa. Isso tem um impacto muito grande depois de como a empresa ela se desenrola. E por vezes até, eu me lembro aqui de um caso que eu trabalhei, que foi muito interessante, em que um gestor saiu e ele tinha causado algumas perdas para a empresa, inclusive alguns desvios de dinheiro, então quando foi convidado a sair, não é? Só que o que aconteceu é que a empresa o despediu e fez com que ele recolhesse as coisas de forma que as pessoas que estavam trabalhando com ele, a equipa, não o visse a sair. Pronto, foi aquele corte. E aquilo, quando veio o novo gestor, estava criando problema. Então eu fui trabalhar com esse sistema porque é um pouco, vamos dizer assim, dentro dessas regras que eu digo que existem no sistema, é como se houvesse um corte em que as pessoas não tiveram oportunidade de dizerem aquilo que tinham para dizer para ele, porque elas também sofreram um processo. E nem deve um adeus. Então, de alguma forma, a equipa estava muito desmotivada. Então, o novo gestor estava fazendo um trabalho muito bom, mas não estava a conseguir ultrapassar o resultado. Sim. E aí, quando eu trabalhei essa parte com a equipa, foi assim, de um dia para o outro mudou tudo. É como se todo mundo estivesse aqui com uma coisa na garganta que nunca ninguém tinha permitido eles a colocarem para fora isso, não é? Então, tão simples quanto isto, parece simples, mas deu um impacto incrível. Sim. Porque eles então fizeram aquele processo que eu digo brincadeira de luto, né? Ok, o gestor foi, eu disse tudo que tinha para dizer, eu despedi dele, pronto, e também tudo que ele me provocou de negativo também, não é? As consequências, mas também o que foi bom, porque também toda pessoa traz algo bom, mais de mal que faça, entre aspas, não é? E aí sim, foi incrível que esse gestor me disse assim, chama-se Daniel, Karina, incrível, como é que um processo desse em 2 dias, assim, eu estou há 3 meses, eu sentia que estava empurrando, e agora o pessoal, pronto, parece que houve aquele luto e agora todo mundo, porque no fundo eles tinham direção, mas não ia, não é? Portanto, aqui eu digo que são questões emocionais, isto não é uma questão racional, entre aspas, não é? Não é uma questão até dizer, tem que pôr a pessoa para aqui, pôr uma função para ali, pôr uma tarefa para aqui, é uma questão de foro mais emocional, mas que tem um impacto muito grande naquilo que é depois o sistema da empresa. E também o capítulo do amor, com que eu fecho o livro, que é um capítulo em que eu falo, claro, não é do amor só entre pessoas, mas do amor próprio, da autoestima, e que sem ela, que é aquilo que eu digo, que é a autoconfiança também, eu tenho dificuldades em tudo, em relações, seja ela quais forem. Então eu digo, um líder que tenha essa capacidade de autoconfiança e autoestima, ele fica feliz em ter pessoas que ele lidera que são ainda melhores do que ele.
Sim. Não é? Porque cada um vai ter uma especialidade. Então é muito bom ter pessoas que não são melhores do que eu, que vão fazer melhor, porque o meu papel é guiar esta gente, não é? Pois é. E levá-los, não é? Uma pessoa que tem problema com isso, vai querer ser ele a estrela, não é? E vai criar problemas. Sim, sim. Então, e não vai ter capacidade, às vezes, até, vamos dizer, de gerir, porque há sempre na equipa, né, aqueles que são mais as estrelas, os outros mais acanhados, ter capacidade de gerir, porque muitas vezes cada um tem uma competência única. E daí que também é necessário essa parte. Então, esses 7 poderes, que é isso, tornar o próprio mestre. Portanto, aí, a partir daí eu posso gerir minha vida, não preciso de ninguém fora. Pois é, eu sempre faço uma pergunta no programa, mas eu tenho certeza que a resposta é justamente a mesma que eu penso. Qualquer pessoa que queira entender como conduzir a vida tem que passar por um processo desse. Tem. Não necessariamente um empresário ou um médico, não. Acho que qualquer pessoa é importante passar por isso. Não é? Concordo. Porque eu digo sempre aqui no programa, que eu digo assim, eu tenho uma brincadeira, Karina, que eu digo assim, nós temos que profissionalizar nossos problemas. E a maioria das vezes os problemas estão em nós mesmos. Porque é justamente isso que você falou, da crença. Você empreender, mas o cara que vai empreender, que sempre teve na vida, o pai que era funcionário público, e a mãe que trabalhava em tal lugar, e que diz ao cara que você é louco, você não é filho de empresário, a gente escuta muito isso. Você não é filho de empresário, você vai botar uma empresa, você vai fazer administração, e você não tem ninguém na família que tem uma empresa. Uma vez conversando com meu sobrinho, e a única pessoa que tem empresa da parte da minha esposa em casa, da família, sou eu. Então foi muito engraçado que meu sobrinho um dia perguntou a mim, tio, como é que nasceu a sua empresa? Porque ele está estudando sobre empreendedorismo na escola. Eu disse, olha, meu pai sempre foi empresário, minha mãe sempre teve empresa. Eu não bebo, você sabe que eu não bebo, mas minha empresa nasceu na mesa de um bar. Então, veio muito do incentivo que eu recebi em casa. Mas que se eu não tivesse me preparado, justamente nesses 7 pilares, talvez eu não tivesse dado, não vou dizer que deu 100% certo, mas não tivesse chegado aos 70%, né, para que a gente começasse a acertar. Mas não só como empresa, até nosso dia a dia, a falta de compromisso que as pessoas têm com o que quer fazer ou com o que se compromete a fazer, está muito bem colocado nesses 7 pilares, não está? Correto. E qual é a primeira mudança que você nota quando alguém entende esse processo? Para já, claro que aí eu tenho diferentes formas de trabalhar com o cliente, digamos assim. Uma delas são sessões individuais e o cliente ele tem resultado logo no final da sessão, porque eu como venho de uma área empresarial, fui habituada que eu faço uma sessão e tenho que ter resultado, portanto ninguém vai estar ali gastar o seu tempo, e como venho do âmbito de executivos, de empresários, portanto o tempo deles é dinheiro, não é? Então ou você me dá resultados ou então acabou. E isso eu penso que foi a coisa boa que eu tive para trazer para essa metodologia também, que é cada sessão que eu faço, que tem mais ou menos 1h30, ela tem resultados no final da sessão. A pessoa ela nota mudanças nela própria e vai para a empresa. E a própria empresa dá feedback. Então eu tenho, muitas vezes a empresa, os recursos humanos, passado 3 sessões, dizer o que você fez. A pessoa está totalmente outra. São 3 sessões, são 4h30, não é muito. Não. Então os meus processos são de 6 a 8 sessões. São resultados definitivos e duradouros. Agora, é o que eu digo, a pessoa ela tem que ir pelos pés, não é? Não põe ninguém obrigado dentro da sala. Tem que haver esse comprometimento da pessoa, dela querer e fazer o processo, perceber que é importante, e depois eu venho a minha parte, que é a parte da técnica, não é? Da parte, vamos dizer, do instrumental, não é? Da cirurgia. Vou abrir, né? Tratar, fechar e ok. E depois tem aquilo que eu chamo de certificações, que são mais alargadas, que muitas vezes são pessoas que querem se profissionalizar, pessoalmente querem aprender metodologia, por ser diferente, por ter resultados e ser uma metodologia conhecida internacionalmente. E aí eu também recebo às vezes gestores, porque eles querem aprender essas ferramentas para poder gerir melhor também os seus colaboradores. Portanto,
como por exemplo comunicação, como é que eu posso também ajudar meus colaboradores a comunicar melhor, como é que eu posso ajudar eles a entrosar melhor, técnicas em que é possível com perguntas, ou até com esse processo emocional de compreender melhor como eu vou conduzir, porque por vezes, como é natural, se nós estivermos perante uma situação que a pessoa tem que atingir objetivos, às vezes há situações em que uns estão mais motivados, os outros estão mais cansados, estão lá atrás, então a gente tem que dar, não é? Ajudá-los a guiar para que eles consigam, não é? Passar às vezes fases difíceis e, como disse também, às vezes a pessoa tem fases difíceis na vida e continua a ter que estar na profissão, né? Se alguém está a passar um divórcio, não vai estar feliz da vida dentro da empresa, aquilo querendo ou não vai levar para a empresa, então tem que nesses momentos ter aqui quem gere também, e mesmo a equipa, ela está preparada com maturidade emocional e cognitiva, claro, mas principalmente emocional, que é aquela que falta mais, de saber gerir esses momentos. Em saber conduzir, porque todos nós temos vida privada, todos nós temos problemas, não é? Os problemas, eles existem, os obstáculos existem, a questão é se a gente os resolve logo, se a gente os prolonga. Pois é, exatamente, como vai superar e que prazo. Exatamente, a dor, eu digo, a dor ela existe, mas é também opcional, se eu a sinto por mais tempo ou não. Sim, sem dúvida, não adianta tomar um remedinho para passar a dor, tem que resolver o problema, né? E o prazo é você que determina. Esse seu livro, ele está sendo vendido aqui no Brasil? Sim, ele está aqui em Recife, na livraria Imperatriz, está disponível, e qualquer pessoa que queira dirigir-se à livraria Imperatriz poderá o adquirir. Os 7 poderes para ser seu próprio mestre. Todo mundo tem que ter um negócio desse. Eu acho que eu me achei como empresa, muito novo, eu comecei com 18 anos, estou com 48, quer dizer, eu tenho 30 anos no mesmo ramo, e nunca pensei em mudar, apesar de vir parar no programa de rádio, mas que tem a ver com felicidade, apesar da minha teima de felicidade, mas justamente por conta disso, porque você tem que aprender. Você tem que aprender a ser liderança, você tem que aprender em tudo, até em dono de casa. O dono de casa tem que aprender a ser um líder, senão ele vai simplesmente perder o foco daquilo ali. Aí eu pergunto a Fábio, e como crânio, é aquela história que você diz, faça o que ama para deixar a sua marca no mundo. Tem tudo a ver com os 7 pilares que a gente está falando aqui, que está no livro. Justamente. É isso que eu falei. Deixa eu falar no final um pouco, fazer esse comentário, porque acaba sendo até intuitivo e orgânico. Mas muitas vezes a gente não presta atenção, né? Nessas coisas que a vida mostra pra gente, né? Então, ser líder de si mesmo é pra vida. Não é só para empreender. A gente tem a nossa vida é o maior empreendimento que uma pessoa tem, é a própria vida. Porque você pode passar por aqui e não fazer absolutamente nada, não agregar nada nem para si mesmo nem para o outro. Então, se você não é líder das suas emoções, daquilo que você quer, dos teus objetivos, independente de você ser uma pessoa que talvez não exerça essa liderança, mas até para você poder tomar decisões no dia a dia, você tem que ter isso dentro de você. Então, quando você olha para esses pilares que ela coloca, né? Eu cheguei a anotar alguns importantes aqui: emoção, tempo, crenças, né? Quantas coisas já não são colocadas na cabeça da gente e já começam a colocar a gente dentro de uma caixinha, e você já começa a não acreditar que aquilo é possível, e ao invés de você soltar no momento que tem que soltar, é quando você começa a engessar, que é no momento em que a gente está ali na nossa formação da nossa personalidade, que é quando você é criança, que é quando você está livre, né? Tanto que uma criança, ela corre, ela transforma uma pedra num castelo, ela transforma uma borboleta num conto de fadas, né? Ela pode se transformar numa fada. Isso é uma liberdade que acontece na criatividade da gente. Daqui a pouco alguém chega e diz: isso é só uma pedra, isso é só uma borboleta. E pior, ela era uma lagarta. Olha que bicho feio. Então, quer dizer, aí vai morrendo, vai matando esses sonhos na medida em que a gente vai ficando adulto. E aí o adulto é aquele cara chato que não acredita em nada, que não dá risada com nada, que tudo tem que ser sério, que tudo tem que ter hora. Então a gente vai se formatando, até formatura, formação, aquela coisa, né? Que é justamente formatar, e depois você descobre que você tem que se desformatar para ser líder de si mesmo e poder realmente alcançar algum resultado de vida, para que você alcance a felicidade, que é um tema que a gente está sempre falando aqui no programa. Então tudo isso faz parte. Fazer o que ama, só fazer o que ama, não é legal, porque ele entra naquilo que a gente falou, que o amor é muito passional. E quando o amor é passional, você comete excessos por amar demais. A gente não escuta crimes, inclusive, porque amava demais e aí rompeu o relacionamento, foi lá e matou a pessoa. Quer dizer, o amor
tudo que é demais em exagero não é bom, né? Essa é a verdade. Então a gente tem que procurar trazer equilíbrio. Então a complementação da frase faça o que ama, ou deixe sua marca no mundo, para deixar a marca no mundo você tem que ter a razão. Então o amor é emoção, mas para que a gente possa realmente deixar um legado, alguma coisa, se você não tiver razão naquilo, não confundir, como eu uso muitas vezes, por exemplo, persistência com teimosia, né? São coisas que dizem, mas o cara é persistente. Não, às vezes você está sendo teimoso, você está batendo a cabeça, está caindo, está batendo a cabeça, está caindo. A persistência é diferente. A persistência é você notar que pode ter uma porta, que pode ter um lugar que você pode passar por aquela barreira sem ter que bater a cabeça e cair. Então eu acho que às vezes um profissional bem preparado pode te ajudar a encontrar essa porta, essa saída, e muitas vezes ela está dentro de você mesmo. Então a gente tem que se conhecer, sabe, para que a gente possa realmente transpor essas barreiras que às vezes somos nós mesmos, né? Então é isso que eu queria complementar no final, em relação ao empreendedorismo. Eu acho que empreender está muito longe de ter a própria empresa. Eu acho que ter uma empresa, você é um empresário, você tem empresários que não são empreendedores e você tem empreendedores que não são empresários. São temas realmente que tem a ver quando você é um empreendedor, que você tem uma ideia e você coloca ela em prática e isso se transforma numa empresa. Então eu acho que um empresário empreendedor ele tem mais chance de alcançar esse sucesso, mas não tem uma coisa muito ligada à outra, entendeu? Fala-se muito porque a gente acaba transformando essas atividades em algo rentável, lucrativo, e aí a coisa vai para frente. Mas hoje você tem negócios sociais, você tem uma série de ações que você pode estar fazendo que necessariamente o lucro não é o resultado. Né? Então quando a gente fala dentro do nosso programa, inclusive, que a gente tem o último pilar, que a gente tem 4 pilares dentro da formatação da empresa, que é planejamento, que é a fase das ideias, propagação, que é como eu vou difundir essas ideias, como é que eu vou chegar lá nesse meu público, execução, que é como que eu vou colocar isso em prática, e a última, que é o que eu ia comentar agora, é a análise de resultado. E a análise de resultado não é só financeiro. Porque às vezes, ela deu exemplos aqui. Pô, a pessoa até ganhava dinheiro, mas estava querendo largar tudo e ir para a Argentina. Por quê? Porque não estava feliz. Isso é um resultado, sabe? A felicidade própria, a felicidade do parceiro. Às vezes a gente está fazendo tudo legal, mas a hora que você olha para casa, a tua esposa, o teu companheiro, seja quem for, não está feliz. Porque você está trabalhando muito, não está dando tempo para ela, para o filho, para a família, para casa. Mas você está bem no negócio, a coisa está andando, você está super bem, mas será que não tem que ter um todo na vida da gente? Então acho que equilíbrio é a chave para isso. Quando a gente tem equilíbrio nos negócios, quando a gente tem equilíbrio naquilo que a gente ama, quando a gente tem um pouco de razão misturado com emoção, porque também se for só racional fica chato. Né? Se é aquela coisa, não, mas aí eu estou seguindo tudo direitinho, arrisca, não sei o que, mas você não tem um pingo de amor pelo que você faz, você não tem aquele prazer, aquela satisfação, aí a coisa acaba também se tornando uma coisa muito robotizada, entendeu? Eu acho que isso não é legal. Então, a hora que a gente ouve isso muito me encanta, isso muito me encanta. Eu acho que é uma complementação de valores que a gente tem. Eu, graças a Deus, estou ouvindo muito as pessoas falarem nisso. A gente ouve muita desgraça, sim, mas graças a Deus as pessoas que a gente entrevista aqui falam muito dessa coisa, sabe? De você ter que ter atenção ao tempo, ter atenção às emoções, ter atenção às crenças, ao amor. Eu acho que é tão importante. Antigamente falar de amor era piegas, né? Você ia falar de amor, mas como assim amor? Não tem nada a ver. Eu pedia desculpa. Olha, gente, desculpa, mas eu vou falar de amor. Já pensou? Que coisa chata, né? Mas assim, parecia que no meio empresarial, se você tivesse colocando a sensibilidade, deixasse isso aflorar, você estava sendo fraco. Você estava, como assim? Então isso é um negócio, isso é número, como é que você vai pensar, né? Muitas vezes até em caso de demissão, você vai ter que demitir a pessoa e a pessoa falava, mas como? Ele tem família? Rapaz, deixe disso, isso aqui é um negócio, o que importa é o número. E hoje eu vejo as pessoas um pouco mais preocupadas com isso, né? Em relação à idade da pessoa, em relação à família, em relação à estrutura, porque isso faz parte do todo. E eu acho isso tão importante. É engraçado, a gente, quando fala, por exemplo, da questão de procurar felicidade, foi muito engraçado que um dia desse eu fui acompanhar um amigo que ia dar uma palestra, e quando eu falei em felicidade lá, 2 estudantes, um me perguntou primeiro assim, quando eu pensava em felicidade, qual era a primeira palavra que vinha na minha cabeça? Eu disse atitude, né? Porque para você ser feliz, você tem que ter atitude, né? Você tem que tomar uma posição, como você falou, de fazer o que a gente gosta. A questão de, poxa, eu queria estar de Porsche, agora será que, né, eu tenho que tomar uma atitude para isso, ou vou ter que me acostumar com a ideia de ter um Volkswagen? Então acho que felicidade é muita atitude também. Apesar que eu discuto felicidade como fato de direito. Mas as pessoas têm que entender que, para a gente chegar nesse fato de direito, nós temos que ter atitude. E o outro me perguntou assim, por que da importância de ser feliz? Eu disse, primeiro porque
o relógio só corre para frente, ele não corre para trás. Então o tempo perdido é irrecuperável, a não ser na saudade. Então isso que a gente tem que, as pessoas têm que entender, que todo momento é um momento de aprender. E ser líder tem que aprender, porque nós temos aí um estudo, eu não sei precisar agora quem é, mas eu li uma vez, que a cada 1,5 milhão de pessoas, um nasce líder como é líder nato. Está falando de 1,5 milhão de pessoas. Então, mas nós podemos aprender a ser líder. É isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente fala em humanizar, é ser líder, é saber conduzir. Isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. As pessoas têm que entender isso. Porque é muito simples dizer, felicidade, o cara com carro novo. Não necessariamente. Mas se você é um bom líder, você pode alcançar a sua felicidade fantasiada de carro novo. Não é verdade? Mas você tem que aprender. Isso é que falta, eu acho. Por isso que eu lhe perguntei no começo do Provocando, a gente tem muito que mudar ainda para alcançar um número ideal para que todo mundo tenha uma condição de vida boa. Eu vou introduzir um assunto aqui agora, para a gente poder dar continuidade, e inclusive vou pedir aqui para alguém falar, que é a dona Rosiana, que está aqui com a gente, está aqui acompanhando a entrevista. Batendo foto. E sabe por que eu estou puxando ela para a entrevista? Pelo seguinte, a gente está aqui diante realmente de uma pessoa incrível, sabe? Muito obrigado mesmo. E foi graças àquele papo que a gente já teve num programa que você veio, que a gente veio falar de empreendedorismo. E ali naquele dia você já falou, olha, Karina está vindo aí, vamos reservar para ela uma data. Como é que foi esse encontro? Como é que vocês se conheceram? Como é que a vida acabou trazendo nesse momento? E depois a gente poder falar da palestra, né, que ela está fazendo aqui. Enfim, está acabando já, uma pena, né, que a coisa está acabando, mas a gente deu para ver o quanto foi incrível e está sendo incrível essa presença dela aqui no Brasil. E falar do futuro também, o que tem pela frente. Diz aí, Rosiana, um pouquinho para a gente. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e fico muito feliz. De fato, a Karina é um presente na vida de qualquer pessoa. Eu acho que tem o privilégio, né, de conhecer a metodologia com que eles fizeram. Ela e o Fridolin criaram uma metodologia que nos permite, e eu digo isso com muita tranquilidade, sou psicóloga por formação, e eu digo que eles nos economizam aí 3, 5 anos, né, de terapia, porque eles conseguem, com muita maestria, né, como ela já colocou aí, fazer uma chamada, né, de cada um de nós para a nossa própria vida, e ela faz com que a gente mergulhe no nosso mundo e a gente encontre caminhos que muitas vezes a gente fica dando voltas, né, e ali com muita objetividade, com muita segurança, com muita competência, com muita maestria, eles nos puxam à realidade e nos conseguem nos deixar no caminho da transformação. Perfeito. E aí dali para frente é com cada um de nós. Isso foi muito claro e eu estou muito grata pela oportunidade dela estar aqui conosco. Ela conduziu com muito brilhantismo, quero lhe parabenizar, quero dizer que é uma alegria muito grande você estar aqui, porque os 2 grupos que tiveram o privilégio de passar, né, esses dias com você, de fato, assim, ao final, a gente fica com o coração muito feliz, porque foram pessoas que, pelo testemunho dado, você sente que foram pessoas que ficaram ali sabendo para onde vai. É como ela bem diz, né, você coloca nos trilhos, e aí cada um dali para frente vai fazer, vamos dizer assim, a sua vida de uma forma mais tranquila, mais segura e principalmente sabendo e se conhecendo. Assim, fica o livro também para poder você fazer, eu digo assim, o livro é para matar a saudade de Karina, para ir revisitando ali os conceitos na prática. É uma metodologia muito prática, porque você, na realidade, além de receber tudo que eles ficam ali, eles têm uma responsabilidade muito grande de selecionar o que tem de melhor no mundo para você estudar. Você ainda mergulha numa prática simples, efetiva e que realmente surpreende. Eu convido ao ouvinte e convido a vocês a poderem ter esse privilégio de participarem por esse processo de transformação e garanto a vocês, jamais sairão os mesmos. Eu acho que a gente sai mais forte, mais fortalecido, mais alegre e muito mais empenhado para fazer o que ama e deixar a nossa marca no mundo. Pois é, eu acho riqueza, que casou muito com o que vocês falam aqui no programa. A riqueza da descoberta, depois que passar pelo processo de Karina, eu vou tomar a liberdade de dizer o seguinte, eu também sou da sua área também, eu acho que falta que ela vem trazendo, muito importante para você que está em casa participar, é do ponto de equilíbrio. Eu acho que quando a gente consegue, através do seu processo, alcançar o ponto de equilíbrio, que é justamente
quando a gente fala em humanizar, isso é perfeito. Acho que a pessoa que tem a experiência de passar pelo seu processo vai sair muito rico e muito fortalecido. Acho que isso é primordial. Acho que, infelizmente, a gente pegou você indo embora. Né? Mas ela vai voltar. Pois é, vai ficar um compromisso dela com a gente. O seguinte, lá da Alemanha, onde você mora, você vai fazer um WhatsApp para a gente, dizendo, olha, ouvinte, estou aí tal dia, a palestra assim, inscreva-se assim, que eu vou ter o maior prazer em convidar nossos ouvintes. Pena que a gente já pegou ela indo. Né? O convite foi feito antes, mas a agenda da gente ela veio com a agenda bem lotada. E para alegria nossa, né, a palestra que ela fez foi um sucesso. Todos os lugares lotados, o auditório do Sebrae ficou com 300 lugares lotados e as pessoas querendo. Ela amanhã faz uma palestra e a gente toda hora está recebendo solicitação. Quero ver o que é que eu faço para entrar, porque realmente também conseguimos superar as expectativas, né? Está todo lotado. Essa palestra vai ser para os afiliados, associados da ADVB e a BRH. Sim. Então é uma forma bacana também para que ela faça a despedida dela aqui no Brasil, né, de uma forma brilhante, deixando aí uma cimentinha no coração de cada um e que busquem esse processo de transformação através do livro e para o ano vá à prática, né, nos cursos que ela vai oferecer. Sim, com certeza. E fique com esse compromisso com a gente, você avisar antes, que a gente vai ter o maior prazer em divulgar, porque todo mundo tem que entender que nós temos que melhorar. Não é? E essa procura que a gente tanto sai caçando, né? Procurando um jeito de melhorar, está aí. Pois é, está ali, a gente só tem que botar para fora, mas tem que entender como fazer. Eu ainda diria, pegando um pouquinho no que o Fábio tinha referido, eu tive uma vez um cliente que disse o seguinte, no final do processo, ele disse assim, uma pessoa perguntou para ele, você mudou muito? Ele disse, não, eu não mudei. Agora eu sou realmente quem eu sou. Perfeito. Eu voltei a recuperar a minha essência com esse processo, que estava perdida. E é um pouco o Fábio dizia, essa essência que na infância ela é de uma forma espontânea, expressa, acho que depois as limitações, a gente se perde, né? A gente se perde durante o processo e acho que alguém aparecer e começar a cutucar o que é que você gosta, o que é que te faria feliz, o que é que muitas vezes... Eu perguntei isso para uma senhora numa palestra e no final ela veio falar comigo, inclusive foi na Semana do Empreendedorismo, quando eu estava falando, a primeira vez que eu fui falar do Deixe Sua Marca do Mundo, do bolo e tal. Ela veio para mim e falou assim, você perguntou, né? E você, o que é que você ama fazer? E ela falou, eu já tenho quase 70 anos e não soube responder a sua pergunta, porque a vida inteira foi casa, marido, filho, não sei o que, eu nunca parei para me perguntar o que é que realmente... Aí hoje, eu acabei me separando, meus filhos já estão cada um seguindo o seu rumo no mundo, e eu mesmo estou aqui perdida e não sei o que eu quero para minha vida, e não sei quantos anos eu ainda tenho aqui pela frente e tudo mais, né? Quer dizer, a gente está aí com a expectativa de vida cada vez crescendo mais por conta da medicina, da tecnologia e por aí vai, e aí a pessoa está perdida aos 70 anos de idade. Então vale esse mergulho. Às vezes a gente procura a felicidade do lado de fora e a felicidade está dentro da gente, né? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão. Eu acho que o tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem no mundo. Eu fiz uma palestra essa semana no Senac, inclusive agradecer ao pessoal do Senac pelo convite. E a pergunta que eu fiz para jovens foi o seguinte: se eu desse R$1 milhão para vocês hoje, quem ia ficar feliz? Todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo imediatamente foi aquele, deposita na minha. Eu falei, tá, mas tem uma condição, esse dinheiro você só pode gastar com você mesmo. Não, tudo bem. Então beleza, egoísta, mas vamos lá, né? Mas aí tem uma outra condição, que era a segunda condição. Você só tem 24 horas de vida. Isso vai junto com... Aí ninguém mais quis o dinheiro. Então, para vocês verem como o tempo vale muito mais, né? Sim. Porque jovens, tanta coisa para viver. Então, o que adianta você ter 1 milhão e não poder gastar 1 milhão? Ou não poder ter saúde para gastar esse 1 milhão, né? Então, às vezes a gente vai atrás do ter. Então, ali eles pararam para refletir que isso realmente não é mais importante. Que às vezes as 24 horas, ou seja, o tempo, ele vale muito mais do que isso, né? Então isso eu acho fundamental. Esse tempo que a gente está aqui, a gente conseguiu um espaço na agenda, esse tempo que o ouvinte está aí ouvindo a gente, abrindo um pedacinho da vida dele para captar isso é muito importante. Se de alguma forma isso mexeu já no coração de alguém,
Não precisa nem ser para assistir a palestra ou para comprar o livro. Eu acho que isso daqui a gente já faz. Exato. E tem público para isso. Mas para você fazer essa reflexão e se perguntar, sabe, o que eu estou fazendo aqui? Vale a pena, não vale? Aí a gente está aqui para colaborar. Sim. Acho que Karina está aqui para colaborar com o livro, para colaborar da próxima vez que ela estiver aqui no Brasil, alguém quiser assistir a palestra. A Crânio está aqui para a gente colaborar também com processos aí de transformar isso numa atividade, entendeu? Eu acho que não só a gente, como graças a Deus a gente tem muitas pessoas no mundo fazendo isso, né? Para ajudar você que está ouvindo, que de repente está aí desesperançoso, está triste, sabe? Está até meio perdido na vida e às vezes está faltando só você se encontrar, está faltando Exatamente. Só você ser líder de si mesmo para que você realmente tome conta da tua vida, assuma as rédeas e vai ser feliz, né? Sem ter que estar em cima ou embaixo de ninguém. Eu acho que a gente anda do lado. Eu acho que quando a gente está do lado, a gente anda... E um pouco o que vocês estão a falar, porque felicidade ela não é um objetivo a longo prazo, né? Ela é uma atividade imediata, né? Aquele presente é presente, né? No dia a dia. E um pouco que vocês já disseram aqui, realmente esse equilíbrio, esse autoconhecimento vai me permitir a ter as opções adequadas. Exatamente. Então, por vezes, muitas vezes são até coisas pequenas, e isso do tempo, né? Eu digo que eu sou uma pessoa que eu tenho cuidado de ter momentos em que eu não vou dar sessões, em que eu não vou fazer, em que eu faço uma pausa, até porque eu digo, para escrever, eu preciso estar dentro, né? Preciso estar em contato com a natureza. E muitas vezes eu caminhar, como acontece na Alemanha, que eu vou ali caminhar ali pelos bosques que tem ali, sempre muito acessíveis, é um momento de felicidade, é um momento de satisfação, de usufruir aquele prazer. Dizer, olha, eu posso usufruir disso, quantas pessoas não podem fazer. Exatamente, e de você conviver com você mesmo. E conviver, exato. É o gostar de si mesmo, o gostar de estar sozinho consigo, né? E de estar nessa... e curtir a si mesmo. Então essa felicidade, ela é essa conquista que nós vamos fazendo diariamente, essa satisfação de viver. E, inclusive no livro eu falo do índice de felicidade, né? Que é medir os países que têm maior índice de felicidade, como por exemplo em alguns anos consecutivos foi a Costa Rica, não são necessariamente aqueles que são mais ricos. Não, né? não pelo contrário. Que têm uma maior relação social, uma maior, eu diria, realmente usufruir uma dádiva da natureza até e desufruir uns dos outros, não é? Pois é. E não exatamente o PIB. Não. Pelo contrário, a Costa Rica realmente está despontando aí e pegando países riquíssimos, sem crise. E o Ocidente, né, chamado Estados Unidos, alguns países da Europa, não são aqueles que têm maior índice de felicidade, embora tenham uma vida, vamos dizer, menos sujeita a essas crises, não é? Econômicas. Porque senão o país de Gales seria o melhor lugar do mundo. E não é. E não é. E olha que a minha irmã vive lá, portanto... então, aí ela já pode dizer mesmo na prática. Olha, só sabe o que é felicidade quando a pessoa entende o que é complicado, é uma coisa que... Oi? Experiencia, né? Isso, é uma coisa complicada que a gente vai passar, infelizmente, no Brasil, uns 20 anos ainda discutindo essa modalidade, mas enquanto isso, pelo menos vai tirando proveito do que a gente vai aprendendo. Não é verdade? Infelizmente, mas é verdade. O livro Os 7 Poderes para Ser Seu Próprio Mestre. A gente vai encontrar na livraria Imperatriz. Certo. A gente tem um bocado aqui em shoppings, no centro da cidade. Tem vários locais. Várias unidades. Você está de volta ao Brasil? Em 2018. Em princípio, março de 2018. Pois é. E com o curso Loucamente, que é loucamente, né? A mente louca, compreender a nossa loucamente, né? E também com palestras e provavelmente a certificação Humanistic Professional Coach, que é para quem quer, mas aprofundar-se nesta área. Perfeito. Avise antes, diga na descrição, porque eu mesmo sou o que vou querer fazer, até para aprender mais um pouquinho. Tem a ver muito com a sua área. Tem tudo a ver com a minha área. E até nessa certificação provavelmente aí já vai estar também o Fridolin, que é outro criador, não é? Sim. Fridolin Kimmig, que é mesmo alemão, então aí já vai estar também comigo. Ótimo, melhor ainda. Reforça ainda. Já é rico, vai ficar mais rico ainda. Rica. Pois olha, eu quero lhe agradecer, Stefania. Obrigado. Faça uso do programa, mesmo de lá da Alemanha, passa o WhatsApp, eu quero informar isso. A gente está aqui para
somar. Sim, Sempre isso. unimos os esforços, né? Porque todos aqui estamos Pois é. no mesmo bem comum. E isso é que é importante. Eu só tenho a agradecer. Desejo a você um bom retorno lá para a Alemanha. Volte Obrigada. o mais rápido possível. Não é? E você, meu Deus do céu, a pauta dela não é impagável. Não é? Eu tô só esperando a próxima. Se tiver uma por mês já tá Já bom está demais. bom demais. Eu já fico devendo a ela. Já vai pensando no próximo. Já Eu viu? Mas pra agradecer. gente é uma alegria muito grande, é sempre bom estar com vocês. O Muito ouvinte obrigado. da Rádio Felicidade, ele tem na realidade o privilégio de ter pessoas sempre pensando nele de uma forma carinhosa e pensando nas formas de ajudá-lo e contribuir para que ele consiga cada vez mais ser feliz. E falando de Obrigado. cultura empreendedora, né? E Que cultura é empreendedora, outro pra marco aí que a gente pra tá semana, aí, tem a né? semana inteira aí, né? E vai ter, né? Lembrando agora aí também o ouvinte da Semana Global, Semana né? Global do Empreendedorismo, Sim. de 13 a 17, nós estamos lançando aí vários polos, né? E vocês vão ter cada dia opções diferentes, o Fábio vai anunciar depois aí para vocês. E Vamos tem tá muita passando, coisa sim. aí, Vamos a sim. partir de segunda-feira, muita coisa boa para que a gente consiga levar o índice de cidades empreendedoras, né? Deixar Recife onde ela realmente merece nesse índice de cidades empreendedoras. Vamos embora, estamos juntos. Oba. Conto Oba. sempre com o programa Felicidade, vai estar no maior prazer em divulgar isso aí. Tá bom? Obrigadão. Muito É isso. obrigada Eu também. que Quero agradeço. agradecer também a vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada Que por estar isso. aqui em Recife, Pois que é. eu estou adorando. Eu não sei nem como agradecer a ela, né? Pois é. Fábio, e aí? Bom, e aí que eu vou fechar com a frase do programa que foi dita por Eduardo Freire. Eita, O tempo esse cara é perdido, bom. o tempo perdido é irrecuperável, Isso. a não ser na saudade. É E verdade. a gente já tá com saudade de você. Pois é, já fica saudade. Você nem foi ainda, mas já deixou saudade. Já deixou E é um saudade. tempo que realmente a gente só vai recuperar agora nas memórias e na lembrança desse programa que com certeza vai ficar gravado. A gente vai estar disponibilizando aí, Vai, vamos com avisar o certeza. pessoal. Então, fechando com a frase do Eduardo aí, o programa. Obrigado. Então, diz que esse cara é bom. É bom, é bom, é Vai na dele Achei que bom. você chega na Tá bom. felicidade. bom. Tá aprovado, tá Vou aprovado. acompanhá-lo, vou acompanhá-lo. Muito obrigado por anotar a frase aí, né? Já vou ficar ela de cabeceira. Quero agradecer a vocês de verdade, de coração. Muito obrigado por ter vindo no programa. O programa de vocês, façam uso sempre que quiser. Quem quiser falar com a Crânio, Gente, entra no site cranium.com.br, a gente está com o edital aberto. Não deixa para amanhã, vamos viver isso hoje. Faz a análise de risco do seu projeto, do seu sonho que a gente encaminha. E com certeza você vai estar tirando para fora aí aquela ideia, aquele projeto que você tinha, colocando em prática. E se já tem um negócio, vamos melhorar esse negócio. pois é, se acha que seu negócio não está dando muito certo, consulta a Crânio, que aí você forma outro sucesso. Eu garanto a você. E o livro Os 7 Poderes para Ser Seu Próprio Mestre vai estar na livraria. Imperatriz. Né? E se alguém quiser também aceder ao site, o www.loucamente.net, né? Também aí poderá aceder a esse conteúdo também. Eu vou traduzir. Pois www.loucamente.net, tá Pronto, bom? É uma fica aí. tradução simultânea. Gostei. Ficou aí traduzido, você não vai achar se eu quiser. A vocês, muito obrigado. Boa noite. Boa Um noite. abraço grande, muito obrigada. Obrigada a vocês. Vocês em casa tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir, com Hernando Novaes e nossas dicas jurídicas. Muito obrigado.